Boa noite, amados. Aqui é o pastor Raul Nogueira. E ontem eu fiz a live ao vivo, mas quem estava tentando me acompanhar percebeu que deve ter parado umas 4 ou 5 vezes. Então, todo o estudo que eu dei de Gênesis 47 não deu realmente para sobrar muita coisa. Então, eu estou fazendo uma gravação agora, não é ao vivo, não é? Mas eu já vou colocar tanto no Face, assim que eu terminar, como também lá no YouTube, ok? E eu quero aproveitar para contar algumas coisas que eu não contei ontem, porque aconteceu hoje. Bom, depois que nós viemos para a Volta Redonda, nós tivemos condições de falar para vários membros da família da Graça, onde pessoas aceitaram Jesus. Ontem nós tivemos reunido com um grupo para tomar um lanche, também conversamos, falamos bastante. E hoje, no almoço, foi uma grande bênção. Eu pude realmente falar com toda a família, confrontando alguns deles, não é? E motivando eles para que realmente conhecessem o Senhor. E uma delas me pediu para eu formar um grupo de estudo. Ou seja, eu vou estar em Campinas, mas vamos estar estudando em grupo. Isso é maravilhoso, é algo que eu e Graça estávamos orando há muitos e muitos anos. E agora a gente está colhendo os frutos, tá bem? Então, orem por isso e que Deus realmente os abençoe. Muito bem. Nós estudamos ontem e eu vou estar retomando capítulo 47 de Gênesis. Nós tínhamos falado que José havia trazido, então, o seu pai para dentro do Egito. E vimos que esse capítulo 47 é um capítulo que não tem, assim, grandes coisas importantes que ressaltem aos nossos olhos, mas, de qualquer forma, mostra algumas coisas que foram acontecendo e que nós vamos estar, então, comentando. Lá no início, no capítulo 47, versículo 1, diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. Nós havíamos comentado que isso que aconteceu, e nós vamos ver bem de perto, não foi algo assim por acaso. Foi algo que realmente Deus colocou no coração de José por um motivo específico, e nós vamos ver daqui a pouco. Eu vou aproveitar e vou orar. Hoje você não vai ter condições de colocar o seu pedido, mas nós vamos estar orando por aqueles que nós já sabemos, e Deus conhece. Cada um de vocês que estará entrando, seja pelo YouTube, seja também pelo Face, tá bem? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que aconteceu desde que chegamos em Volta Redonda, pelas pessoas que se converteram, aquelas que ouviram o Evangelho e principalmente a família reunida que ouviu bastante a respeito do Senhor e está querendo realmente a formação de um grupo de estudo. Eu te louvo por isso. Também agradeço a Ti, Pai, por cada vida, cada pessoa da Igreja Batista Regular Filadélfia e também da IBNA, orando por aquelas pessoas que estão doentes, estão passando problemas difíceis, financeiros. Lembramos o Davizinho, que é uma criancinha que está dentro da Igreja Batista Regular Filadélfia com seus pais. Ele está na UTI, nasceu com muitos problemas. Então, que o Senhor possa estar colocando a tua mão de poder sobre ele. Também te peço pelo Sebastião, Senhor, essa criança que também teve uma operação na cabeça e, graças ao Senhor, já está caminhando um pouco mais, aprendendo a falar de novo, enfim. Creio que ele será uma criança normal. Também lembro o outro Davizinho, que é parente meu, criança também,
que não tinha condições nem de levantar a cabeça, porque não tinha o tônus muscular. Hoje, por graça de Deus, já consegue se levantar, ficando de pé, ainda com dificuldades. Mas, olha, isso realmente é um grande milagre vindo da tua parte, Senhor. Peço por todos aqueles que estavam em recuperação, a Mirna, a Sueli, pedimos pela graça, né, que ela tirou o gesso, agora precisa fazer fisioterapia e recuperar bem. Entrego também todos os demais, Senhor, que o Senhor sabe das necessidades. Pessoas que estão passando por dificuldades. É o caso também da mãe da Ruth de Campinas, que pegou uma sequela da Covid. E ela já é muito avançada em dias, Senhor. Então, que o Senhor possa estar dando a ela a recuperação completa e dando também, Senhor, a sabedoria para que a Ruth consiga lidar com isso. Entrego esse pequeno estudo nas tuas mãos, te agradecendo pelo privilégio que nós temos de continuar a pregar a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui no capítulo 47, diz assim: Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, assim nós como nossos pais. Bem, no capítulo 46, a gente viu José, inclusive, instruindo os seus irmãos e o próprio pai com respeito a isso, e para que eles pudessem responder a Faraó exatamente o que eles acabaram de falar, porque dessa forma eles seriam colocados muito longe do povo egípcio, porque todo, assim, todo pastor, seja de ovelha, seja de gado, principalmente de gado, que é o ressaltado aqui, eram rechaçados, era abominação para os egípcios. E por que que isso realmente foi uma bênção? Porque era a intenção de José, claro que o Senhor colocou isso no coração de José, que o povo de Israel estivesse longe, completamente, o mais longe possível do povo egípcio, para que eles não absorvessem a cultura desse povo que era impregnada de todas as coisas erradas que você possa imaginar. Então, eles ficaram longe e mantiveram a sua cultura, não assim com grandes esclarecimentos a respeito de Deus, mas mantiveram crendo no Deus de Israel, orando e falando com ele, mas, claro, ainda não com entendimento. E nós podemos perceber que isso foi algo que não simplesmente brotou no coração de José, ou foi algo que, vamos dizer assim, o faraó poderia ter convidado, não é? Abraão e os seus filhos para ficarem juntos, né? Morarem, isso seria uma grande honra, mas essa instrução de José foi suficiente para fazer com que eles ficassem longe. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita-se habitem os teus servos na terra de Gósen. Gósen era uma terra maravilhosa, conforme o próprio José já havia falado anteriormente, e bem distante dos egípcios. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra. Faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, olha o que ele vai colocar, o pedido que ele faz para José, o pedido que ele faz para esse povo que estava chegando. Ele diz assim: se sabes haver entre eles homens capazes,
põe-nos por chefe do gado que me pertence. Então, apesar de ser uma abominação para os egípcios, eles tinham gado. E possivelmente, imagina o constrangimento desses egípcios por estar fazendo algo que realmente era abominação para eles. E agora surgiu uma grande ideia, não é? Colocar algumas pessoas que são de Israel para tomar conta do próprio gado pertencente a Faraó. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então, o simples fato de Abraão abençoar Faraó significa que aquele ato era um ato de alguém que tem, assim, uma posição espiritual superior àquela de Faraó, que era considerado um deus. Era considerado um deus, não é? A gente vai ver isso depois no desdobramento lá para frente com Moisés. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então, o que Jacó está dizendo é: os meus pais viveram muito mais do que eu. Nós vamos ver que da chegada de Jacó no Egito até a sua morte se passaram 17 anos. Então, ele morre com 147, não é? E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. Bem, então agora a gente já percebe que as famílias que entrarem, nós tínhamos comentado, quando chegam, era o número de 66 pessoas. Só que, na verdade, o número é um pouco maior. Por quê? Não estava contando Abraão, não estava contando José e não estava contando os dois filhos de José. Então, esses 66 mais 4 deram 70. Só que além dos 70 ainda tinham as mulheres e outras crianças que eles não contaram. Aqui só estavam contando os cabeças, não é? Bem, aqui no versículo 12 diz: José o sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão por... Eu queria só ressaltar esse detalhe. Isso que nós vamos ver agora não é um apoio de José com respeito à escravidão, como se José tivesse montado um esquema para arrancar das mãos daquelas pessoas que estavam procurando o máximo que fosse possível e depois tomar essas pessoas como escravos. Então nós vamos prestar bem atenção que a proposta não foi de José. Então diz assim, versículo 15: tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão. Por que haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado,
em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado e José a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo, ou seja, os mesmos que tinham dado os cavalos e o gado, etc. Agora, de novo, acabou a alimentação e vão até José e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor senão, olha só, o nosso corpo e a nossa terra. Então esses chegam para José e dizem: olha, não temos mais nada para dar. A única coisa que nós podemos dar é o nosso próprio corpo e a nossa terra. E o versículo 19 é muito, vamos dizer, esclarecedor. Não foi José, algumas pessoas já viram, alguns falando, não foi José que propôs, então agora vocês se tornarão escravos. Não, não foi José. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Uma pergunta, não é? Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos. Isso foi a proposta que partiu do povo. Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, comprou José toda a terra do Egito. Então é aí que eu acho que deve ter surgido o Alto e o Baixo Egito, né? O reino do Alto, o reino do Baixo, e tudo pertencendo ao faraó. Assim comprou José toda a terra do Egito para faraó. Imagina a alegria do faraó, né? Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Você imagina a alegria de Faraó, de repente, por causa de tudo aquilo que aconteceu e das providências de José, ele agora passa a ser dono de tudo, todas as terras, não é? E do povo. Quanto ao povo, ele os escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então aí faz uma exceção. É interessante. A mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, com os levitas, né, e também com os correns, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Então, aqui aconteceu. Só que lá, quem dava a sobrevivência aos levitas eram as 11 tribos. Aqui seria exatamente o próprio faraó. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a faraó, e as 4 partes serão vossas para semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Eles ficaram contentes, apesar deles se tornarem escravos, eles ficaram contentes. Achamos mercê perante o meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então, isso que aconteceu devido à fome, etc., gerou uma mudança social, uma mudança econômica. Ou seja,
houve uma alteração total dentro do mundo do Egito, né? Inclusive, a posição do faraó, que já era considerado como um deus, ficou numa posição altíssima, não é? Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Aqui que vai, nós vamos ver isso mais à frente, em Êxodo, a quantidade de multiplicações do povo de Israel no Egito foi tal que ultrapassou o número dos egípcios. E isso gerou muito lá para frente, muito medo no faraó, que estaria assim governando no futuro e que nem conhecia José. Ele ficou morrendo de medo e foi que aí que ele tornou o povo de Israel escravo. Tá bem? Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Lembra que eu falei isso no começo? De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Lembra que ele havia falado para Faraó que ele estava com 130 anos e ainda não tinha alcançado os seus pais. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não enterres no Egito. Então, José pede para que ele não seja enterrado no Egito. Ele, vamos dizer, mumificaram a Israel e o levaram para onde ele queria. Porém, que eu jaza com meus pais, ou seja, eu quero ser enterrado onde os meus pais estão. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Muito bem. A princípio, quando a pessoa lê isso aqui, parece que ele morreu. Não, ele ainda tem que abençoar os filhos de José. Então, aqui a gente percebe que houve até uma mudança de lei com respeito a ele receber o quinto, né? Essa mudança social foi uma mudança radical e que veio realmente afetar toda a nação do Egito. Tudo porque houve fome e Deus levantou José para ser o administrador desses anos tão terríveis. Bem, querido, assim terminou o capítulo 47. Eu não queria deixar vocês sem isso. E vamos na próxima semana, no próximo sábado, a entrarmos nas bênçãos dos filhos de José. E isso foi muito interessante lá no capítulo 48. Nós estamos quase terminando e logo, logo estaremos caminhando com Moisés, tá bem? Vamos encerrar agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de ministrar a tua palavra. Seja com todos aqueles que nós mencionamos antes, que estão doentes, que estão passando necessidades financeiras, conflitos, pessoas que estão ainda perdidas, Senhor, e que precisam da tua orientação e da tua mão poderosa para curá-los naquilo que eles têm necessidade. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado por todos aqueles que virão estar assistindo a essa gravação. E eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, eu estou postando essa live tanto no Face quanto lá no YouTube, tá bem? E, por favor, se você gostou ou vem gostando, né, do que nós temos feito, compartilha, tá? E se inscreva no canal. Nós voltamos a 883 agora pessoas. Então, se você puder estar se inscrevendo, nós estamos com 19 mil e tantos
que estão visitando o meu canal, mas não se inscrevem, são poucos. Então, se você tiver condições de convidar pessoas também para se inscreverem, assim que eu chegar a 1000, nós vamos ter possibilidade de fazer muitas coisas, tá bem? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.